Olá, esse é o Projeto Integrador 5, o jogo do detetive, a narrativa de Sherlock Holmes como motivação para atividades interdisciplinares. Esse foi um trabalho feito pelo Frasco, pelo Henrique, pela Jéssica, pelo José, pela Magda, pela Maria, pela Roberta, pela Sandra, todos do Polo Jassanã. E a gente teve como desafio a elaboração de um jogo interdisciplinar, envolvendo no mínimo 2 disciplinas, mas que também pudesse ajudar a contribuir com algum problema, ou de sala de aula, algum problema dentro de um contexto que a gente analisasse. A gente pensou muito nas primeiras reuniões que contexto, aonde a gente ia buscar, e a gente decidiu ouvir uma docente, né, do 7º ano, que atua com os 7º anos, para entender um pouco como estão esses alunos. Então, foi feito aí uma conversa com essa professora, junto com o grupo, e assim, o que foi trazido por essa profissional? Primeiro, o contexto da Covid-19. Então, os alunos ficaram muito tempo em aula remota, eles se tornaram problemas de leitura, escrita, matemática, coordenação motor, trabalho em equipe. Então, pense, se a gente está trabalhando agora com alunos de 7º ano, são alunos que fizeram a transição do 5º, né, do 5º ano, que vai para o ensino fundamental 2, remoto. Então, essa adaptação, que muitas vezes a gente já viu em alguns momentos que é complicado, eles foram tudo à distância. Então, algumas coisas que já deveriam ter sido trabalhadas ou atingidas, alguns objetivos educacionais, não foram. A partir desse contexto, a gente pensou, queremos desenvolver aí, ver o nosso objetivo, um jogo interdisciplinar, e aí a gente escolhemos algumas disciplinas que iríamos utilizar até partindo do relato da professora. O que eles perderam aí de conteúdo? Então, geografia, toda a questão espacial, matemática, o mínimo de 6º e 7º, ali de 5º para 6º, que são divisores naturais, que são questões um pouquinho mais complexas, e a parte de literatura, perderam a estratégia de leituras. E aí, por meio, a gente analisou todos os tipos de jogos a partir disso, e a gente escolheu o jogo de fuga, que com pistas, utilizando esse CB, a gente poderia trabalhar uma narrativa e fazer os alunos avançarem. Então, a partir disso, a gente começou a falar que jogo a gente queria que fosse. Então, a gente sempre buscou que fosse um jogo que, além de trabalhar os conteúdos que a gente já tinha definido no objetivo, a gente queria que também fosse uma atividade lúdica, que trabalhasse a relação interpessoal, misturando o mistério e a narrativa, que desse protagonismo para esse aluno, que ele saísse um pouco da questão da tela. E aí, a gente vai atrás de fundamentação teórica para todo esse trabalho. Então, começando primeiro por essa questão do game. Então, a gente traz o CalCart para falar o que é um jogo. Então, o jogo é um sistema definido por regras, interatividade e feedback que gera um resultado. E é elicitado ele com a reação emocional. Então, o jogo ele tem não só uma ação reativa, mas também uma reação emocional nas pessoas. Tem algo pessoal quando você joga, você se projeta. Além disso, a gente traz a Jennifer Murray para falar sobre os elementos de um game, que ela fala que um game é formado por agência, que é o que o jogador faz, imersão, que é o que mantém o jogador jogando, né, o que faz ele ficar naquele jogo, e a diversão, que é o que é diverso. Mas um diverso não só a diversão, mas no que nos provoca dentro do jogo. Além disso, a gente vai atrás de referências de escape rooms mais focados em educação. E a gente encontrou 2 pesquisadores que fazem trabalho conjunto, que é a Carolei e Bruno, que falam sobre a função do escape room. Então aqui, nesse trecho, a gente pode identificar que eles falam que o escape room ele ajuda a lidar com problemas, comportamentos, com respostas complexas, que era exatamente um dos pontos que a gente queria muito trabalhar. Além de, por um framework que eles construíram, dar várias opções de tipo de desafio que a gente poderia construir. Além disso, a gente não poderia esquecer de buscar na bibliografia o que é interdisciplinaridade e como tratar isso. E aí a gente foi para um viés da interdisciplinaridade, não só de incluir conteúdos, mas sim que o aluno entenda que esses conteúdos eles fazem parte de uma reflexão crítica e que o aluno lida com esses conteúdos o tempo todo na vida. Então, a gente aí trouxe Silvio Santana, que traz essa questão de como o professor
deve trazer a interdisciplinaridade. E foi muito isso que a gente buscou no nosso jogo. E aí, a gente começa com a solução inicial. A solução inicial era aplicar isso junto com o 7º ano, presencial. Então, a gente escolheu uma obra do Sherlock Holmes e a gente começou a elaborar desafios, como ia ser, como que ia acontecer, o que a gente ia esconder na sala, e a gente começou a bolar. Tem um site que vou mostrar mais para frente, que nos ajudou a tudo isso, que foi elaborado por Carolei e Bruno, que eu comentei na fundamentação, que fez um modelo para se seguir. E aí, essa foi a nossa primeira ideia. A gente começou a desenhar isso, já gerar pistas. Né? E aí a gente também desenhou um pouco mais como seriam as disciplinas. Então, o Sherlock Holmes entraria como literatura, a matemática entraria com desafios lógicos e também a matemática com desafios focados em localização e coordenado, porque eles estariam em um ambiente físico também. Como ficou essa apresentação? Como ficou esse projeto? Por conta da Covid, a aplicação presencial não foi possível, porque com o aumento dos casos, a escola não permitiu. Primeiro cancelaram as aulas e depois não permitiu uma aplicação dessa, principalmente num jogo cooperativo que ia ser. Então, a gente fez uma adaptação para um modelo online, que eu vou apresentar agora, junto com a ferramenta que nos ajudou a construir não só a versão presencial, mas como a versão online. Esse é o SAI. Ele é um sistema aberto de escapes. Ele foi criado por esses dois pesquisadores, Gabriel da Silva Bruno e Paula Carolei, e ele permite que você crie o seu próprio escape, o seu próprio projeto. Então, por meio de um preenchimento de algumas informações, você pode criar o seu escape aqui, que a gente vai explorar um pouco dele. Então, aqui é o nosso escape. Então, a gente fez toda uma narrativa que o aluno pudesse entrar e imergir mesmo no que seria esse cenário. Ele dando play, a gente utilizou uma ferramenta chamada ThinkLink, que a gente consegue importar o link dentro do SAI, e o aluno ele pode explorar os desafios dentro do jogo. Então, alguns desafios que já estavam desenhados para o presencial foram trazidos para a distância. Além disso, as senhas são obtidas, as senhas aqui do lado, a partir da finalização de cada um dos desafios. E o aluno, ele trazido essa questão da obra o tempo todo, de fragmentos do livro, e além de trazerem a impressão do livro, trazem ainda dicas da bibliosfera. Esse espaço também permite navegação em outros espaços, explorar. Então, aqui ele pensar que a obra acontece, e o aluno, ao localizar as senhas, o aluno ele é redirecionado para uma tela de feedback. Então, ele recebe um feedback de finalização e ele ainda pode tirar um print e umas fotinhas aqui, colocar, mostrar que ele participou. Além disso, tudo isso só foi possível ser criado porque o sistema conta com um Canvas. Esse Canvas ajuda o professor a criar um novo projeto e se inspirar. Esse Canvas está no trabalho escrito, ele foi totalmente desenvolvido, então você coloca os conteúdos, as competências, a temática, o que é emergência, diversão, narrativa, desafios, e o professor pode criar isso daqui, além de fazer um acompanhamento dos seus alunos, vendo quanto tempo eles demoraram, ver as respostas que eles tiveram. Então, foi uma ferramenta que a gente achou que mais se adequava às expectativas que a gente também tinha no presencial. A gente acredita que, usando todo esse referencial bibliográfico, mais o SAI, a gente conseguiu atingir os objetivos de criar um jogo interdisciplinar que pudesse causar impacto real
na realidade dos alunos que a gente observou.